Olá a todos. Essa é a quarta aula sobre produção de mudas e o assunto será a importância das viroses. O conteúdo foi preparado de forma voluntária por Eduardo Girardi, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, e João Alessio Scarpari Filho, professor sênior da Exalc USP. Nessa apresentação, comentaremos de forma simples e objetiva a importância das viroses na produção de mudas. E por essa imagem, percebemos que se trata de organismos microscópicos. Vírus vem do latim vírus, veneno ou toxina, e são agentes infecciosos que apresentam o genoma constituído de uma ou várias moléculas de ácido nucleico, DNA ou RNA, as quais possuem a forma de fita simples ou dupla. Além de vírus, há ainda viroides e outros agentes, como fitoplasmas e bactérias sistêmicas. Quais são os efeitos dos vírus e viroides nas plantas? Estes podem tornar a planta improdutiva, reduzir ou alterar seu crescimento, alterar a qualidade da produção, e, em alguns casos, podem matar a planta. Por outro lado, podem ser benéficos, como, por exemplo, para induzir o nanismo ou redução de tamanho da planta. Estudos relatam que determinados vírus podem ser transmitidos por sementes e pelos grãos de pólen, mas os principais transmissores são os vetores, principalmente os insetos, como o pulgão preto nessa imagem, ou propágulos contaminados, como, por exemplo, enxertos coletados de plantas infectadas. A detecção de vírus pode ser feita visualmente, através dos sintomas típicos da doença, ou por exames laboratoriais, baseados em técnicas moleculares e de serologia. Há ainda a possibilidade de indexação, quando se utiliza plantas indicadoras, ou seja, que quando infectadas apresentam sintomas característicos da virose. E essas plantas indicadoras são enxertadas com material de interesse, como as imagens aqui apresentadas. Qual é a classificação das plantas em relação aos vírus? Essas podem ser imunes, ou seja, quando não ocorre infecção do vírus e a planta não é infectada, ou infectadas, quando ocorre infecção do vírus na planta. As plantas infectadas, por sua vez, podem ser classificadas como suscetíveis, em que os vírus se multiplicam em tecidos da planta causando doenças, ou resistentes, em que apesar de ocorrer a infecção, o vírus não se multiplica nos tecidos das plantas e, portanto, não causam doenças. Com relação à doença, as plantas suscetíveis aos vírus podem ser classificadas como tolerantes, em que, embora ocorra a multiplicação do vírus nos tecidos da planta, os sintomas são ausentes, portanto, a planta tolera a doença causada pelo vírus, ou intolerantes, em que ocorre a multiplicação do vírus nos tecidos da planta, causando sintomas com diferentes níveis de severidade, e, portanto, a planta não tolera a doença causada pelo vírus e pode chegar até a morte. Assim, de acordo com a reação à infecção e a doença provocada, as plantas infectadas podem ser as classificadas como resistentes e tolerantes, ou seja, resistem à infecção e toleram a doença. Resistentes e intolerantes, resistem à infecção e não toleram a doença. Suscetíveis e tolerantes, permitem a multiplicação do vírus e toleram a doença. E suscetíveis e intolerantes, permitem a infecção e não toleram a doença. Vamos estudar um fato para uma melhor compreensão sobre o conteúdo. Na década de 1930, o Parque Citrícola do Estado de São Paulo era constituído, em sua maioria, de cultivos de laranjeiras doces enxertadas em laranjeira azeda. Nessa época, foi observado no estado de São Paulo o vírus da tristeza dos citros, CTV em inglês. O vírus da tristeza tem como vetor o pulgão preto. Quando já contaminado, esse inseto inocula o vírus nas plantas ao sugar as folhas e brotos. Nas plantas suscetíveis, os vírus multiplicam-se e se translocam pelo floema. A figura seguinte ilustra o que aconteceu com as plantas infectadas na época. À esquerda, uma árvore de laranjeira doce em porta-enxerto de laranja azeda que morreu devido à tristeza. Já a mesma copa estava viva sobre outro porta-enxerto à direita. Aqui nós temos 5 situações que ilustram diferentes casos após a infecção de tristeza em plantas de citros. Cada situação
mostra uma determinada combinação de copa e porta-enxerto com resultado de morte ou sobrevivência. Na figura A, temos a laranjeira doce enxertada em porta-enxerto de laranjeira azeda. Como essa planta morreu, podemos concluir que a laranjeira doce é suscetível, ou seja, permitiu a multiplicação do vírus. Porém, ainda não é possível afirmar qual ou se ambas as espécies são intolerantes. Na figura B, temos uma laranjeira doce enxertada em limoeiro cravo. Sabemos que a laranjeira doce é suscetível. Como a planta permanece viva nesse caso, pode-se concluir que a laranjeira doce e o limoeiro cravo são tolerantes. Assim, retornando-se à figura A, podemos deduzir que a planta morreu porque a laranjeira azeda é intolerante. Na figura C, temos o limoeiro verdadeiro enxertado em laranjeira azeda. Sabemos que a laranjeira azeda é intolerante. Logo, o limoeiro verdadeiro só pode ser resistente porque essa combinação sobreviveu. A figura D ilustra um pé franco de limoeiro cravo, ou seja, uma planta que foi obtida de semente e não está enxertada. Essa planta permanece viva. Sabemos que é uma espécie tolerante. Para saber se o limão cravo é resistente ou suscetível, basta enxertá-lo em laranjeira azeda, que atuaria como uma planta indicadora. Se a planta permanecer viva, o limoeiro cravo é resistente. Se morrer, o limoeiro cravo é suscetível. Outra maneira de saber seria realizar exame de laboratório. Finalmente, a figura E ilustra o pé franco de laranjeira azeda e é uma planta que permanece viva. Como a laranjeira azeda é intolerante à doença causada pelo vírus da tristeza, pode-se concluir que ela é resistente. Na verdade, o mecanismo de resistência da laranjeira azeda é devido à sua alta sensibilidade ao vírus. Quando o vetor, o pulgão preto, inocula o vírus nessa planta, devido à sua alta sensibilidade, os tecidos ao redor ficam necrosados, impedindo assim sua multiplicação. Quando ela é usada como porta-enxerto de laranjeira doce, o fluxo de vírus é constante, porque ele é multiplicado na copa suscetível e translocado ao porta-enxerto, e assim causa a morte dessa combinação de enxertia. Devido ao ocorrido, o cultivo de laranjeiras doces passou a ser realizado com enxertia em limoeiro cravo a partir de 1950, ou seja, tornou-se obrigatório o uso de porta-enxertos tolerantes às doenças causadas pelo vírus da tristeza no Brasil. Mas a história não termina aqui. Com o passar do tempo, observou-se que o porta-enxerto de limoeiro cravo apresentava outras doenças. Verificou-se que essas doenças eram causadas pelos viróides da exocorte, como a imagem ilustrada nessa figura, a xiloporose e a sorose, esse último um vírus bipartido. Esses viróides são transmissíveis por propágulos contaminados, não se conhecendo vetores. Constatou-se que as variedades copas estavam contaminadas e essas foram chamadas de clones velhos. Essas doenças não eram observadas antes porque o porta-enxerto de laranjeira azeda era tolerante aos viróides, enquanto o limoeiro cravo provou ser intolerante. Na época, a solução foi usar plantas matrizes de laranjeiras doces obtidas por sementes, pois eram embriões apomíticos, ou seja, clones da planta-mãe, e esses foram denominados clones nucelares ou clones novos. Essas plantas existiam graças ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Agronômico. Geralmente, durante a formação do embrião, os vírus e viróides não conseguem contaminá-los. Mesmo assim, eram realizados testes para certificar que essas plantas estavam sadias, usando plantas indicadoras para serem enxertadas com propágulos dos clones nucelares. Após serem certificadas livres de vírus e viróides, essas plantas foram usadas como novas matrizes sadias, possibilitaram assim a retomada do desenvolvimento da citricultura nacional. O uso de material propagativo sadio, ou seja, mediante a manutenção de plantas matrizes não infectadas em condições protegidas contra insetos vetores, principalmente os vírus que são transmissíveis por propágulos contaminados, é muito importante na produção de mudas. Atualmente, a obtenção de plantas livres de vírus é feita, em sua maioria,
pelo método de cultivo de ápices caulinares. Essa técnica está baseada no fato de que as pontas meristemáticas ainda não possuem os vasos de flema bem definidos, impedindo, assim, a circulação do vírus. Com essa ponta meristemática, destacada na figura à direita, obtém-se uma nova planta por microenxertia ou microestaquia. Posteriormente, são realizados exames de laboratório para confirmação da ausência de vírus. Há ainda outros métodos de limpeza de vírus, como a termoterapia, que utiliza o calor. Nesse esquema, temos o processo de microenxertia, como é utilizado para a limpeza de matrizes de plantas de citros. Basicamente, após a indução de formação de brotações da planta de interesse, retira-se apenas o domo meristemático, a porção mais externa do meristema, de uma forma microscópica. Ela é enxertada em pequenos porta-enxertos cultivados in vitro no escuro. E após o pregamento bem-sucedido dessa enxertia, a planta se desenvolve e é enxertada em condições de viveiro para poder continuar se crescendo até formar uma nova planta matriz, que será indexada. Finalmente, é importante mencionar a técnica de proteção cruzada ou pré-imunização com estirpes protetivas. Algumas variedades de copa, mais intolerantes à tristeza, manifestavam sintomas severos a depender das condições de cultivo e das estirpes do vírus, como a laranjeira doce e pera, mesmo enxertada em porta-enxertos tolerantes. Essas imagens mostram o sintoma de stem pitting sobre a casca próxima ao floema. Nesse caso, realizou-se a inoculação das matrizes dessas variedades com estirpes fracas do vírus, o que evitou a multiplicação de estirpes mais severas nas plantas multiplicadas dessas matrizes em condições de campo. Dessa forma, o cultivo se tornou comercial e a técnica de proteção cruzada é um exemplo bem-sucedido de controle biológico. Agradecemos a atenção pelo conteúdo da aula de hoje e pedimos que deixe o seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com. Até a próxima aula.